Como vai? Que bom estar aqui novamente junto de você para a gente conversar um pouquinho mais sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E hoje estou aqui no quadro Eu Sou Mais, em que eu conto algo da minha vida, alguma reflexão pessoal do meu eu e conto isso para vocês. Bom, hoje quero contar de algo que a partir dos meus estudos eu estou trazendo para minha vida. Na última live eu falei a respeito de expansão de consciência e que essa expansão de consciência a gente faz ela passo a passo. A gente precisa respeitar o tempo, aquilo que eu dou conta a cada momento. Não tem como eu expandir e de hoje para amanhã estar com uma consciência ampliada no máximo. Não. Nós, seres humanos, nós temos algo muito semelhante ao caminhar do bebezinho, né? Um dia a gente nasce e a gente não se locomove sozinhos. De repente a gente já começa a se virar na cama, jogar o corpinho. Em seguida, a criança começa a agarrar nas coisas e se erguer. No momento seguinte, ela começa a engatinhar. E em outro momento, dando os seus passos titubeantes, a criança começa a dar os primeiros passos. Até que um dia ela caminha e ela vai e corre. Em relação à nossa tomada de consciência, nós somos assim também. Nós temos um caminhar, um desenvolver, até conseguir correr, até conseguir ter forças plenas em relação àquilo que a gente quer modificar na nossa vida. Bom, estou contando tudo isso porque recentemente na última live eu introduzi esse conceito ciência. E a partir do momento que eu estudei isso, eu olhei para uma questão que para mim é muito difícil, que é a questão do fazer uma atividade física. Eu até brinco com os meus pacientes quando eu vou falar disso, que não é à toa que eu escolhi a profissão de psicóloga, que eu fico sentada numa poltrona confortável o dia inteiro e não faço nada. Eu até brinco mais um pouquinho que eu falo assim, brincadeira, tá, gente? Eu brinco assim que Deus errou. Deus não devia ter feito a gente assim, o ser humano assim. Deus devia ter feito a gente assim, quanto mais quietinho, quanto mais deitado, quietinho num sofá você ficasse, mais saudável você fica no corpo. Deus não concordou comigo, né? E lá quando ele nos criou diferentes. Então quem que tem que se ajustar nisso tudo? Eu. E aí, para me ajustar nisso tudo, eu tenho passado por diversas fases. Já houve lá atrás uma fase em que eu brigava com isso. Aliás, antes dessa fase, uma fase anterior, a fase da inconsciência. Eu agia assim na vida e nem olhava para isso como se fosse um problema. Nem sabia que era um problema. Eu era jovem, o corpo funcionava maravilhosamente bem, sempre fui magrinha, nunca tive problemas. Porém, hoje, no auge dos meus 47 anos, eu tenho que olhar para isso de uma forma um pouquinho diferente, com mais consciência. Então, lá daquela fase de muita inconsciência, que eu nem achava que isso era problema, em um momento seguinte eu comecei a perceber que tinha problemas, né? A partir do momento que eu estudo, que eu sei lá no meu adulto, lá na minha parte racional, que o corpo do ser humano, ele precisa de atividade física e com isso a gente tem uma série de benefícios e junto com esse saber teórico,
eu também fui tomando consciência porque o corpo já não respondia da mesma forma, né? O corpo já doía, já algumas partes já não tinham mais tanta flexibilidade. Bom, após essa fase de tomar consciência, em um momento seguinte, quando eu percebia que eu não conseguia sair daquele lugar, de estar sempre no sedentarismo, sempre naquele lugar da inatividade física, então eu comecei a brigar comigo mesma, a me pregar na cruz e a me colocar ali num lugar de você é uma fracassada, você não dá conta. Graças a Deus e graças à consciência de vida que eu tinha naquele momento, eu não fiquei aí me crucificando por muito tempo. Porque o se culpar não leva ninguém a lugar nenhum, tá? Ninguém. A gente só perpetua o sofrimento e a gente fica estagnado no mesmo lugar. Então, logo em seguida, eu comecei um trabalho de pôr o meu adulto para olhar para a minha criança interna. Por que ela precisava tanto ficar ali na inatividade física? O que tinha aqui ou na minha criança interna que, a partir de algo racional, eu não conseguia modificar? Bom, uma outra maneira de olhar isso daqui é o que tem no meu emocional que o meu racional não consegue alterar. Então eu fui olhar para a origem disso lá no meu inconsciente. E a cada vez que eu olhava para algo da minha criança interna e trabalhava e acolhia, colocando o adulto para cuidar dessa dificuldade que a criança interna tem, como se fosse papai e mamãe lá atrás, mas não é para o adulto entrar num lugar de pai e mãe, mas o meu adulto, por vezes, ele vai ter que fazer com a minha criança interna aquilo que faltou lá atrás, a paternagem ou a maternagem, enquanto for necessário. Então o meu adulto ficou um tempão cuidando da minha criança, e a cada cuidado desses era um aspecto da minha consciência que se ampliava. Recentemente, eu olhei um pouquinho mais. Consegui cuidar de algo que na minha criança estava muito difícil em relação a isso. E a minha criança, ela aceitou esse cuidado. E a partir de todos esses cuidados, então, eu tenho conseguido um despertar de consciência maior. Por quê? Porque foi gradativo. Por que foi gradativo? Todo problema tem que ser gradativo assim? Não. Por vezes tem problemas em nós que nós já estamos prontos para a mudança. Mas por vezes não. Por vezes a gente ainda tem um longo caminhar até conseguir toda aquela mudança que é necessária. E aí então nós vamos ter que... Uma outra metáfora que a gente usa muito nessa hora é a metáfora da cebola de cabeça. Nós vamos ter que ir tirando camada por camada, até chegar lá no miolinho onde é o centro da questão. Mas a cada camada que a gente tira, fica mais fácil vivenciar aquele problema, olhar para ele e dar passos. E assim, a cada camada que eu retiro é um passo no despertar da consciência, na expansão da minha consciência. E aí o que eu quero contar para vocês, né? Estou contando essa longa história para contar para vocês que eu percebo que eu estou conseguindo dar esses passos. Eu estou conseguindo me conectar um pouco mais à atividade física, ou seja, uma decisão adulta para minha vida está prevalecendo. E prevalecendo de uma forma consciente, principalmente de uma maneira em que a minha criança fica muito tranquila e contente com isso que se modifica na minha vida. Ainda não estou atleta não, tá, gente? Eu estou falando aqui de caminhadas, algo dentro daquilo que a minha agenda possibilita. Mas nem isso há um tempo atrás eu me permitia fazer, né? Então, a hora que eu percebo que eu estou
introduzindo caminhadas, que eu estou introduzindo na minha mente uma imagem de talvez um dia eu estar numa academia fazendo aulas regulares. Olha, isso tudo é ganho para mim que nem me imaginava pensando nisso até um tempo atrás. Então isso é expansão de consciência. E quando a gente chega num ponto, vamos supor, né, essa questão da minha dificuldade com a atividade física que eu estou contando aqui. Em determinado momento, a minha consciência tinha expandido só até aqui. Mas o âmago dessa questão estava aqui, ó, bem distante. Então, eu estou contando para vocês que eu fui expandindo, até que essa expansão, ela abarcou esse ponto aqui. E aí, a partir do momento que a gente expande e a gente resolve algo, aquele algo ele começa a fluir naturalmente na nossa vida. Na próxima segunda-feira eu vou fazer outra live naquele meu trabalho, naquela minha proposta de trabalho de falar toda segunda-feira, agora às 19h30 sobre prosperidade. Eu vou falar sobre o fluxo da vida e a prosperidade. Eu te convido. E aí, no fluxo da vida tem a ver com isso daqui. A hora que eu expando a minha consciência e eu abarco aquela questão que era difícil para mim, eu atinjo aquele ponto e desato um nó. Então, aquela questão, ela passa simplesmente a fluir com naturalidade. Estou contando para vocês, então, que ontem, por exemplo, eu tive um tempinho no final da tarde e eu fiz uma caminhada de 50 minutos. Isso para mim era muito. Isso para mim era impensável. Principalmente uma caminhada de 50 minutos com gosto, com prazer, com satisfação. E principalmente com muita consciência de que aquilo é bom para mim. De que aquilo é o eu me amar e eu me gostar. Aquilo é o eu me colocar em um lugar de eu sou a pessoa mais importante no mundo para mim e assim garantir a minha saúde em todos os aspectos, ok? Bom, essa era a reflexão de hoje. Se você gostou, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e acione o sininho, ok? E se você quiser me acompanhar um pouco mais, você pode me procurar também no Instagram, no Facebook, Inês Rosângela Psicóloga, ok? Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.